o universo tão escuro, misterioso e inimaginavelmente vasto. Bem, e se houvesse algo ainda maior? E se todo o nosso universo estivesse dentro de um buraco negro inimaginavelmente gigantesco? Aqui está o que acontece com o universo. É tão gigantesco que não podemos vê-lo todo da Terra. Então os cientistas observam o que podemos ver e depois formulam teorias fundamentadas. Muitas vezes, simplesmente não há como saber com certeza. Hoje, vamos explorar como o universo se formou e como ele pode morrer, como ele poderia ter se formado dentro de um buraco negro e o que esse buraco negro faria com você. Tudo o que pensamos saber sobre o nosso universo pode estar errado. Agora sabemos algumas coisas sobre buracos negros. Primeiro de tudo, que eles vêm em uma variedade de tamanhos. Nós simplesmente não encontramos um grande o suficiente para conter o universo inteiro. Essas monstruosidades que consomem luz existem desde o próprio universo. Sim, estou falando sobre buracos negros primordiais. Não vimos um, mas os cientistas teorizam que nos primeiros segundos da existência do universo, bolsões de plasma super denso colapsaram e criaram buracos negros minúsculos. Bem, nem todos eram minúsculos, alguns poderiam ter sido dezenas de milhares de vezes mais massivos que o Sol. Talvez um desses tenha engolido o nosso jovem universo e juntos eles, ou nós, continuamos crescendo. Certo? Voltaremos aos diferentes tamanhos de buracos negros em um minuto. Agora, você está no meio do período mais quente da história do universo, o Big Bang. Estou supondo que você está bem familiarizado com a teoria do Big Bang, matemática, ciência, história, desvendando os mistérios. Não o programa de TV, a teoria real. Tudo aconteceu há 13 bilhões e 700 milhões de anos. Naquela época, cada átomo, material e molécula no universo estava comprimido em uma singularidade infinitamente pequena e extremamente quente. Então, de repente, BUM! Um Big Bang. Tudo se expande e avança para fora à velocidade da luz. Em uma fração de segundo, tudo o que era necessário para formar galáxias complexas é espalhado por este espaço infinito. Mas aqui está um problema. Se o nosso universo está realmente dentro de um buraco negro, bem, então a teoria do Big Bang está errada, porque buracos negros não expandem as coisas dentro deles. Buracos negros comprimem, certo? Então, os cientistas concordam que o Big Bang é provavelmente como o universo nasceu, mas o universo estar dentro de um buraco negro não se encaixa com o que sabemos sobre o Big Bang. Então, estamos errados sobre o universo? De onde vem essa ideia de um universo dentro de um buraco negro? Bem, vou te contar, mas prepare-se, é hora da ciência. Recentemente, um artigo científico muito curioso foi publicado, e isso fez os cientistas duvidarem do que pensávamos saber sobre o universo. Vou tentar explicar. O pesquisador observou nosso céu de perto com o telescópio espacial James Webb e notou algo estranho. Cerca de 2/3 das galáxias espirais em uma região do céu parecem girar no sentido horário, enquanto o outro terço das galáxias espirais nessa região gira no sentido anti-horário. Agora, o que há de estranho nisso? Bem, é inesperado porque a teoria do Big Bang se baseia em algo chamado princípio cosmológico. É a ideia de que, em grande escala, o universo parece o mesmo em todas as direções e em todos os lugares. Isso significa que as galáxias deveriam estar distribuídas uniformemente e suas rotações deveriam ser orientadas aleatoriamente, sem um padrão geral. Acontece que não estão. E se começarmos a ver mais galáxias girando em uma direção em vez de outra em grandes partes do céu, isso poderia ser um sinal de que o universo não é tão uniforme quanto pensávamos, e isso seria um sério desafio para a base da cosmologia moderna.
Ainda comigo? Bem, sabe o que mais é conhecido por girar? Buracos negros. Talvez estar dentro de um deles interfira nas rotações do universo. Agora, aqui está algo que realmente vai mexer com a sua cabeça. Pegue toda a massa e energia no universo observável e coloque na fórmula para o horizonte de eventos de um buraco negro. Nesse caso, você obtém algo bem próximo ao tamanho real do universo observável. Sim, em outras palavras, se o universo estivesse dentro de um buraco negro, seu raio seria aproximadamente o mesmo que a distância que podemos ver em todas as direções. Talvez isso seja apenas uma coincidência estranha, mas alguns cientistas acham que pode ser uma pista. Talvez a razão pela qual não conseguimos ver além da borda do universo observável não seja apenas por causa dos limites de viagem da luz. Talvez seja porque essa borda é o horizonte de eventos de um buraco negro. Não um que está lá fora no espaço, mas um do qual estamos dentro. Pense nisso da próxima vez que olhar para as estrelas. Mais importante, como estar dentro de um buraco negro gigantesco afeta você? Bem, talvez eu tenha exagerado na forma como sua vida mudaria. Além do fato de que você pode estar vivendo dentro de um buraco negro maior que o universo, o que é bem legal, no dia a dia, sua vida seria a mesma. Mas como o nosso universo poderia ter existido dentro de um buraco negro? E isso significa que o nosso buraco negro está dentro de outro universo. E os buracos negros em nosso universo também são lares para outros universos? Ok, eu fiz aquela coisa onde eu disse universo muitas vezes. E agora perdeu todo o sentido. Universo, 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 universo. Enfim, voltando ao assunto, se o nosso universo está dentro de um buraco negro, realmente teríamos que repensar como o universo começou em primeiro lugar. A teoria do Big Bang, bem, ainda poderia descrever como o nosso universo começou a se expandir e como as galáxias se formaram, mas em vez de ser o começo absoluto de tudo, pode ter sido apenas o momento em que um buraco negro em algum universo maior, Pai criou um novo bolsão de espaço-tempo isolado, o nosso espaço-tempo. Então, tudo o que o modelo do Big Bang explica ainda funciona, só está inserido em uma história muito maior. Agora, em vez do Big Bang, poderia ser o Big Bounce. Essa é a ideia de que o nosso universo não começou como uma singularidade quente e densa. Em vez disso, começou quando o universo anterior colapsou. Agora, o nosso universo pode ter se expandido e contraído tantas vezes em sua história. Pode ser muito, muito mais antigo do que suspeitamos. O Big Bounce não precisa acontecer dentro de um buraco negro, mas poderia. Agora, que tipo de buraco negro seria esse? Bem, no início deste vídeo, mencionei buracos negros primordiais, mas mesmo no seu maior tamanho possível, eles não são grandes o suficiente para conter todo o universo observável dentro. Então, vamos rapidamente conferir alguns dos outros tipos de buracos negros, começando com os buracos negros de massa estelar. Como o nome sugere, esses buracos negros se formam quando uma estrela massiva colapsa sobre si mesma. A estrela precisa ser pelo menos 8 vezes mais massiva que o Sol, então não se preocupe com isso acontecendo aqui. Você nunca verá nosso Sol se tornar um buraco negro, embora a vista pudesse ser bem interessante. Esses buracos negros estelares estão por toda parte no universo, mas embora pareçam massivos, eles não são tão grandes assim. Buracos negros estelares são extraordinariamente compactos. Por exemplo, se a Terra de repente colapsasse para se tornar um buraco negro estelar, teria um raio de cerca de 1 centímetro. Isso é mais ou menos o tamanho do seu umbigo. Então sim, esses buracos negros definitivamente não seriam grandes o suficiente para conter todo o nosso universo. Mas buracos negros de massa intermediária? Vamos ver. Esses buracos negros podem parecer medíocres, mas bem,
Eles realmente são, quero dizer, para um buraco negro, mas ainda são impressionantes e têm uma massa que varia de 100 a 1 milhão de sóis. Ainda não são grandes o suficiente para caber o universo inteiro, mas buracos negros supermassivos, agora sim estamos falando. Esses são tão massivos quanto pelo menos 1 milhão de sóis e nem sabemos como se formaram. Se estivermos dentro de um buraco negro, definitivamente seria um buraco negro supermassivo, certo? Errado. Embora sejam inimaginavelmente massivos, os buracos negros supermassivos ainda são apenas astronomicamente grandes. Eles não são cosmologicamente grandes. Lembre-se de que buracos negros são inimaginavelmente densos. Mesmo um buraco negro supermassivo que seja 10 bilhões de vezes a massa do nosso Sol teria apenas cerca de 200 unidades astronômicas de diâmetro. Isso é aproximadamente o mesmo diâmetro do nosso sistema solar se incluirmos a nuvem de Oort. Não, o buraco negro que poderia caber no universo teria que ser estupendamente grande. E eu não inventei isso. Esse é o nome real para esses buracos negros estupendamente grandes, ou slabs. Bem, por enquanto, os slabs são hipotéticos, ainda não vimos um. Os cientistas acham que, se eles existirem, são extremamente raros, ou que existem em ambientes incomuns, como fora do nosso universo. Talvez nunca saibamos. E enquanto especulamos sobre que tipo de buraco negro pode ter engolido nosso universo, esse buraco negro pode estar se preparando para acabar com ele. Sim, você achou que viver dentro de um buraco negro seria apenas um fato legal para mencionar em festas? Não, buracos negros são perigosos e famintos. Se de alguma forma você se aproximasse de um buraco negro e chegasse muito perto, você seria espaguetificado e morreria de uma forma horrível. Chase, nosso correspondente espacial, sabe algo sobre morrer em um buraco negro? Supostamente este cara sim. De qualquer forma, podemos estar dentro de um buraco negro e ele pode acabar com o universo. Olha, há muitas teorias sobre como o universo inteiro pode finalmente acabar. Uma popular é chamada de Big Crunch. Sim, parece uma opção de sanduíche delicioso em uma delicatessen italiana ou no KFC. Mas infelizmente o que isso significa é que o universo inteiro vai... A ideia é que, neste momento, o universo ainda está se expandindo a partir da nossa singularidade inicial do Big Bang, mas eventualmente ele vai parar de se expandir. E quando isso acontecer, toda essa massa terá uma atração gravitacional tão forte que tudo começará a se contrair. O universo encolherá e tudo dentro dele colapsará. Planetas colidirão, asteroides terão uma taxa de impacto muito maior. Buracos negros engolirão cada vez mais galáxias. Será caótico. Tudo estará destruindo tudo o mais até retornarmos a ser uma singularidade insanamente quente e densa, semelhante a que iniciou o Big Bang, ou até que tudo colapse sobre si mesmo e forme um buraco negro de tamanho monstruoso. Então teríamos um buraco negro dentro de um buraco negro, o que soa um pouco como Inception, mas esses dois buracos negros apenas se fundiriam em um buraco negro ainda mais estupendo. Então, sim, isso mataria tudo o que você conhece, mas a boa notícia é que a contração levaria tanto tempo quanto a expansão. O universo tem se expandido por bilhões de anos, então mesmo que a contração começasse hoje, bem, ainda teríamos muito tempo. Bem, as forças gravitacionais do buraco negro movendo-se para dentro podem acelerar isso um pouco. O grande colapso se encaixa bem em outra teoria de que falamos, o grande salto. Na teoria do grande salto, o universo não se comprime completamente em uma singularidade. Ele também se expande novamente em um novo Big Bang totalmente novo. Mas essa teoria não faz sentido se realmente estivermos vivendo dentro de um buraco negro. Lembre-se de como eu disse que buracos negros não expandem as coisas dentro deles, mas sim contraem tudo.
Agora, imagine jogar uma bola contra um poço de gosma. Essa bola não vai voltar. Ó, Corey, essa não foi uma analogia perfeita, mas realmente não há nada na Terra comparável a um buraco negro. E se houvesse, eu não estaria fazendo este vídeo e você não estaria assistindo. Nós dois estaríamos sendo espaguetificados. Bem, talvez a força interna de um buraco negro seja tão forte que exija algum tipo de enorme explosão cataclísmica para que qualquer coisa se expanda. Sim, ainda há algumas coisas que os cientistas precisam considerar para que tudo isso faça sentido dentro de um buraco negro. Então, vamos apenas dizer que o Big Bounce está cancelado e o universo está de alguma forma destinado a se expandir para sempre e eternamente. Bem, isso não está acontecendo porque há outra teoria para o fim de tudo. É chamada de grande congelamento. Neste modelo, o universo atinge um ponto de entropia máxima. Esse é o estado em que o universo se expandiu tanto e distribuiu toda a sua energia de forma tão uniforme que nada interessante está acontecendo mais. O universo se tornará tão escuro e tão frio que nenhuma vida poderá surgir em qualquer planeta de qualquer galáxia. Tudo chegará a um impasse. As únicas entidades restantes no universo serão buracos negros, mas até mesmo esses eventualmente decaem. Se estivéssemos dentro de um buraco negro, a expansão do universo seria difícil de explicar. Como eu disse, buracos negros gostam de manter as coisas densamente compactadas. Se o Big Freeze é como tudo termina, bem, eu não vejo como isso poderia acontecer dentro de um buraco negro. Todas essas teorias são construídas com base em diferentes suposições sobre observações do universo. Neste momento, é impossível saber quais suposições são verdadeiras, o que torna tudo possível, até mesmo um fim extremamente violento. O Big Rip, que, desculpe a expressão, soa como um pum. Sério, a ciência precisa rever suas convenções de nomenclatura. Certo, então o Big Rip é o tipo de fim onde o universo continua se expandindo cada vez mais rápido graças à misteriosa energia escura. Agora, não sabemos o que é a energia escura, mas sabemos que ela está lá porque as galáxias estão se afastando umas das outras mais rápido do que deveriam se a gravidade fosse a única força em ação. É como se houvesse uma pressão invisível empurrando tudo para longe. Eventualmente, quaisquer dois pontos no espaço seriam separados mais rápido do que a velocidade da luz. A essa velocidade, as leis da física não se aplicam mais e entramos em uma taxa de expansão que causa completo caos e destruição. Na remota possibilidade de a humanidade ainda estar viva nesse ponto, você provavelmente seria vaporizado em menos de 1 segundo. Você nem teria tempo suficiente para registrar a dor antes de deixar de existir. Se essa energia escura elusiva superar as forças de um buraco negro, bem, então o Big Rip ainda poderia acontecer dentro dele. Então sim, a opção mais violenta ainda é viável se vivêssemos dentro de um buraco negro, certo? Há uma última possibilidade de fim do mundo, chama-se o Grande Gole. Você está brincando comigo? Certo. Eu pensei que o grande congelamento seria o que soaria mais lamacento, mas não, há também o grande gole, mais conhecido cientificamente como decaimento do vácuo. Agora, nosso universo não é um verdadeiro vácuo, é quase um vácuo, mas ainda há partículas e campos magnéticos em todas as áreas do espaço. Se houvesse algum tipo de evento de alta energia no espaço, bem, isso poderia fazer uma área do universo passar de um falso vácuo para um verdadeiro vácuo, e isso seria catastrófico. O que começa como uma pequena bolha de vácuo se expandiria rapidamente em todas as direções e à velocidade da luz e destruiria todo o universo. Mas a existência de vácuos dentro de um buraco negro seria bastante improvável, dado que buracos negros estão constantemente absorvendo matéria. Então, novamente, essa teoria seria bastante irrelevante se o nosso universo estivesse dentro de um buraco negro.
Se estamos dentro de um buraco negro, bem, esse buraco negro pode ser parte de outro universo. E esse universo tem outros buracos negros que podem ter universos. E nesses universos, bem, mais buracos negros com mais universos. Mesmo que não estejamos dentro de um, nosso universo tem buracos negros que podem abrigar outros. Certo, eu fiz aquela coisa onde disse universo muitas vezes, e agora perdeu todo o sentido. Partlets. Partlets. O ponto é que a ideia é como uma boneca russa cósmica infinita. Toda vez que você pensa que chegou ao fim, olhe de novo a outra. E neste sistema de multiverso, cada um desses universos pode ter suas próprias leis da física. Como talvez em um universo, uma grande massa tenha um efeito de repulsão. Então, a gravidade funciona na direção oposta e todos são lançados para o espaço o tempo todo. Ou talvez empurrar algo para longe faça com que ele se mova em sua direção. Isso pode soar absurdo, mas não há como saber como diferentes universos foram distorcidos. Cientistas podem ter descoberto vida fora do sistema solar. Bem-vindo ao planeta K2-18b. Este exoplaneta está a 124 anos-luz de distância de nós e tem as evidências mais promissoras de vida que já encontramos. Ei, Chasehead! Sou eu, Chase, em uma missão para encontrar a coisa mais preciosa do universo: alienígenas. Finalmente, terei alguém com quem conversar por aqui além do rico. Burreer, você não iniciou uma conversa significativa em 172 dias, 3 horas e 9 minutos. A degradação estatística de suas habilidades sociais está dentro dos parâmetros esperados. Tá bom. Ai, que grosseria. K2-18b é 2,5 vezes maior e 8,5 vezes mais massivo que a Terra e orbita uma estrela anã do tipo M, que é mais fria e mais vermelha que o nosso Sol. E os cientistas não sabem ao certo se este mundo é uma super Terra ou um mini Netuno. Então estamos enviando o nosso corajoso membro da equipe, Chase, para descobrir. É possível que este exoplaneta tenha calor interno sob toda aquela atmosfera densa, o que poderia significar que está repleto de vulcões. Poderia até estar coberto por um oceano massivo, mas 124 anos-luz é bastante longe. E claro, ainda não temos a tecnologia para chegar lá, mas sabemos algo intrigante sobre esta grande rocha alienígena. Cientistas descobriram que K2-18b tem sulfeto de dimetilo e disulfeto de dimetilo em sua atmosfera. Isso significa que pode estar repleto de vida. E se conseguirmos encontrar vida aqui, isso significaria que vida alienígena poderia existir em outros planetas também. Ah, sim, mas os humanos provavelmente nunca encontrariam nada disso. Quero dizer, exoplanetas estão super longe, você morreria de velhice muito antes de ver algo legal no espaço. Ele não está errado. A espaçonave feita pelo homem mais rápida que já criamos é a Parker Solar Probe. Esta pequena nave foi projetada para voar perto do Sol. E quando o fez, atingiu uma velocidade de 692 mil quilômetros por hora. Se você pudesse viajar tão rápido, ainda levaria 193.399 anos para chegar a este destino alienígena, mais ou menos um mês, e dependendo do tráfego. Então, a ciência é bem clara que K2-18b vai ser incrível! Vulcões, vida alienígena, praias... Ah, vai ser bem legal! A ciência está ficando mais clara, mas ainda estamos apenas fazendo suposições inteligentes sobre como K2-18b poderia ser. Adivinhando o incrível. Para explorar esses planetas de uma distância tão grande, usamos dispositivos como o telescópio espacial James Webb. Telescópios espaciais são muito mais precisos, já que não precisam olhar através da lente embaçada da atmosfera da Terra. O telescópio espacial James Webb está a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra.
e de lá ele tem uma visão clara do universo. Ei, estou bem aqui. E a vista está bem clara, querida. Sim, claro. Ok. Mesmo que esses mundos alienígenas que continuamos descobrindo estejam longe, ainda temos uma maneira de aprender um pouco sobre eles. Tipo, como sabemos que há sulfeto de dimetilo na atmosfera de K2-18b? 2 palavras: espectroscopia de transmissão. Aqui está como funciona. Quando um planeta como o K2-18b passa entre a Terra e sua própria estrela, ele bloqueia parte da luz da estrela. Então, os astrônomos usam telescópios poderosos como o James Webb para observar a luz estelar que passou pela fina camada ao redor da borda do planeta. Ajuda que diferentes gases na atmosfera absorvem comprimentos de onda específicos de luz, porque os cientistas podem medir exatamente quais cores são absorvidas, e a partir daí eles podem identificar quais gases estão presentes na atmosfera de um planeta, mesmo que esteja incrivelmente distante. Podemos até determinar quanto de um gás específico existe, a densidade atmosférica e a temperatura da atmosfera. Gente, estou aqui prestes a mergulhar neste lindo planeta K2020 qualquer coisa e ser o primeiro astronauta a encontrar vida alienígena de verdade. Também estou planejando umas férias porque, primeiro, eu mereço e, segundo, cuide de si mesmo. E 4, este planeta é o lugar perfeito. E quero dizer perfeito porque é como o Havaí, mas com alienígenas. Fique ligado para mais. Ok, então como me visto para este planeta? Estou esperando por um clima de bermuda cargo. Bem, você está com sorte porque, pelo que os astrônomos podem dizer, o K2-18b é bastante ameno. A temperatura da sua superfície é próxima à temperatura média da Terra. É mais quente em algumas áreas e mais frio em outras. Este pode ser o destino perfeito que temos procurado. Certo, estou me inscrevendo para áreas mais quentes. E vou optar por calças. Agora, que tipo de calças alguém usa para encontrar alienígenas pela primeira vez? Algo formal. Sim, calças cargo. Incapaz de localizar calças cargo. Bem, com calças ou não, isso vai ser incrível. Alienígenas, finalmente algo emocionante. Cara, eu vejo o planeta. Eu pouso no planeta. Rico, faça a coisa, inicie a sequência de pouso. Eu não recomendaria isso. Veja, K2-18b não é o único planeta na vizinhança. Ele compartilha sua estrela vermelha do tipo M com um planeta irmã muito maior, K2-18c. É esse que você está olhando agora. K2-18c é 7 vezes e meia o tamanho da Terra, mas maior nem sempre significa melhor. Com esse tamanho, é mais parecido com Netuno, com uma daquelas atmosferas inóspitas de hidrogênio e hélio. É improvável que K2-18c abrigue qualquer forma de vida conhecida. Inicie esses estabilizadores. Vai! Sim! Eu morri em Netuno de forma bem nojenta. Então, sim, vou passar longe do planeta C. Hoje vou tirar um dia para mim no K2020 qualquer coisa, o planeta B. Ok, então, uma pequena atualização aqui. Acontece que eu estava no planeta errado. Ups! Quase pousei em um mini Netuno. E eu não quero mais ir para Netuno. Eca. Então sim, essa foi por pouco. Felizmente percebi isso a tempo e agora estou a caminho deste lindo planeta correto. K2-18b é 2 vezes e meia o tamanho da Terra, o que a torna uma superterra. Superterras são planetas pelo menos 1 vez e meia maiores que o nosso planeta azul. Algumas dessas superterras de menor densidade podem ter atmosferas compostas principalmente de hidrogênio e hélio. Você pode soar engraçado nelas, mas elas não são boas para a vida. Mas superterras com maior densidade, exatamente como o K2-18b aqui, seriam mundos rochosos com oceanos rasos. Apenas o paraíso que este cara precisa. Rico, inicie a sequência de pouso, de preferência em algum lugar ou ao lado da piscina. Identifiquei uma série de ilhas vulcânicas.
Sim, eu os vejo, gênio, certo? Finalmente um pouco de descanso e um bronzeado. Ah, Perigo. Terreno instável. Pouso não recomendado. Ah, não, não, não. Eu não quase pousei no planeta errado pra voltar agora, Rico. Inicia a sequência de pouso. Iniciando sequência de pouso. Rico, temos um piloto automático por uma razão. Da próxima vez, apenas use isso. Meu Deus, esse foi o pior pouso e eu já pilotei isso antes. Rico, me dá uma leitura de temperatura. Parece agradável. Leitura de temperatura 16,15 graus Celsius. Certo, agora, faça um trabalho melhor analisando a atmosfera do que fez ao pousar, tá, Rico? Analisando. Detectando nitrogênio, metano, dióxido de carbono, com traços de sulfeto de dimetila. Oxigênio? Nenhum oxigênio detectado. Mantenha o traje espacial. Uau, vai ser bem difícil pegar um bronzeado com um traje espacial, mas seja como for, senhor estraga prazeres, acho que vou deixá-lo por segurança. Mesmo que houvesse oxigênio, a pressão na superfície aqui é 3 vezes maior do que na Terra. Você precisaria manter seu capacete o tempo todo. Isso porque o aumento repentino da pressão poderia fazer seus ouvidos e seios nasais implodirem e seus pulmões colapsariam violentamente. Você estaria em dor excruciante, ofegando por ar, com sua visão embaçando devido a vasos sanguíneos rompidos ao redor dos seus olhos. Não, 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 não! Você não recebeu o memorando, Peter! Eu não vou morrer nesta! Chega de senhor morre! Não tire o seu traje espacial. As nuvens espessas impediriam o processo de bronzeamento. Bem, obrigado pela dica de bronzeamento, amigo. Então isso tem sido agradável, nem muito frio, nem muito quente. O Rico não me deixou tomar sol antes, o que é uma pena, então continuarei sendo o aventureiro espacial pálido que todos vocês conhecem e amam. Um dia encontrarei minha Arisa, o planeta para as férias perfeitas. Mas hoje não é esse dia. Ainda assim, a boa notícia é que estou procurando alienígenas e há uma boa chance de encontrar alguns, então continuem assistindo, amigos. Essa gravidade vai realmente estragar minhas bandejas. Leitura de gravidade, 1,3 vezes a gravidade da Terra. Não é substancial o suficiente para resultar em um desempenho tão ruim. Ai, eu não estou fora de forma. Certo, aqueles pedidos de Moonburger tarde da noite, eles não significam nada. Oh, Deus, onde está uma cadeira? Eu preciso de uma cadeira! Então, alienígenas, como é que não tem nenhum por aqui? Sabe, sinto que estou procurando esses caras há tipo uma eternidade, sabe? E só encontrei o Charlie, e ainda não estou totalmente convencido de que foi real ou minha imaginação. O cérebro faz coisas estranhas quando você está morrendo de falta de oxigênio. Por que os alienígenas são tão impossíveis de encontrar? Por favor, não diga. 2 palavras. Tenho 2 palavras para você. E lá está. Paradoxo de Fermi. Veja, com todos os bilhões e bilhões de planetas por aí, você pensaria que já teríamos encontrado alienígenas. Cientistas têm procurado sinais de vida inteligente no universo há muito tempo e ainda não detectamos nada. Um físico na década de 1950 tinha uma teoria. Deixe-me adivinhar. Chama-se Paradoxo de Fermi porque Fermi era o nome do cara e é chamado de paradoxo porque não faz sentido? Claro.
Não me venha com certeza, certo? Eu sou a vida... Até agora, tentar responder ao paradoxo de Fermi gerou muita especulação sobre por que ainda não encontramos sinais de vida em nenhum lugar do universo. Talvez exista vida inteligente lá fora, mas as distâncias cósmicas e as escalas de tempo são tão enormes que simplesmente nos desencontramos. Só estamos procurando seriamente por vida alienígena com radiotelescópios há pouco mais de 60 anos. E o que é isso comparado à idade do universo? Sim, eu entendo. Eu perdi uma meia nesta nave uma vez. Não é uma nave tão grande e eu procurei por tipo 1 minuto. Pode ser que os alienígenas simplesmente não querem que os encontremos. Talvez eles tenham medo de nós, ou talvez só queiram sentar e nos observar. Sim, é como se fôssemos gorilas em um zoológico e os alienígenas estivessem apenas esperando pra ver se vamos nos bater com paus ou algo assim. Alguns cientistas até se perguntaram se a tecnologia avançada pode ser uma espécie de bomba-relógio que eventualmente explode na cara de uma civilização. Essa ideia faz parte do que é chamado de teoria do grande filtro. Basicamente, uma vez que uma espécie se torna poderosa o suficiente para construir foguetes e explorar o espaço, ela também pode acidentalmente criar as ferramentas de sua própria destruição. Pense em guerra nuclear, inteligência artificial incontrolável, pandemias engenheiradas ou colapso ambiental catastrófico. Isso poderia explicar por que ainda não encontramos nenhum alienígena viajante espacial. Eles podem ter se destruído em algum evento apocalíptico antes de deixarem seu planeta natal. Então, que tipo de formas de vida alienígenas você espera? Eu não sei, algo como legal e tranquilo, sabe? Tipo, alienígenas, nada ameaçadores. Sabe, eu não entendo. K2265F deveria ser, este planeta com toda essa vida fervilhando por toda parte. Onde está? Eu não vejo nada. Eu não vejo vida por aqui. Sabe, isso me parece uma grande besteira. K218b poderia abrigar vida, mas isso não significa que abriga. Os cientistas usam o conceito de bioassinaturas para determinar se um planeta poderia sustentar vida. A ideia é que, se forem detectados produtos químicos associados à vida na Terra em outro planeta, bem, isso significa que esses produtos químicos podem vir de vida nesse planeta. O principal é sempre o oxigênio. Certo? Espera. Primeiro, você diz que a espectroscopia de trânsito não detectou oxigênio. Depois você diz que oxigênio é vida. Mas qual é, Peter? Por que eu estou aqui? Onde está a vida? E é Laurel ou Yanni? Alguém me diga! Mas não desanime. Ainda pode haver vida alienígena aqui. Aham, claro. Não me diga claro, porque nem toda vida está associada ao oxigênio. Existem 2 outros produtos químicos importantes aqui, o sulfeto de dimetilo e o disulfeto de dimetilo. Na Terra, eles são produzidos por fitoplâncton marinho e bactérias, e as concentrações desses gases em K218b são muito mais altas do que na Terra. K218b pode estar repleto de vida, você simplesmente não consegue vê-la a olho nu. Fitoplâncton marinho, é? Então, alienígenas na piscina, mas não alienígenas à beira da piscina. Bem, não é o tipo de vida que eu estava particularmente esperando encontrar, mas, sabe, dê a eles alguns bilhões de anos. Não os apresse, talvez eles se desenvolvam. Ok, aqui está uma atualização rápida, pessoal do Chase. Até agora, nenhum alienígena. Eu sei, que chato, mas pode haver esses, tipo, pequenos alienígenas, pessoas do tipo macaco do mar aqui, sabe? Se eles estiverem aqui, eu não consigo vê-los, mas eu vou encontrá-los, porque eu tenho um conjunto particular de habilidades. Vamos ver o que temos aqui. Olá, fitoplâncton. Você pode me ouvir? Uau! Uau! Ok. Ei, isso não é o clima. Mencionei que K218b tem tectônica de placas ativa porque tem uma massa tão alta. Essa rocha alienígena provavelmente retém muito calor interno. Isso pode causar terremotos e erupções vulcânicas. Sim, eu vejo um vulcão bem na minha frente. Obrigado, Peter. E também, isso não deveria ser chamado tipo de tremores K22-F42 ou algo assim? O quê?
Ah, porque pousamos ao lado de um vulcão. Eu avisei você. Certo, crianças. As férias acabaram. Oh! Isso foi por pouco. Ei, ok. Isso não está parecendo bom. Eu não vi nenhum alienígena e agora estou experimentando um tremor. Um vulcão está entrando em erupção bem atrás de mim. Isso é meio legal. Ainda estou confiante de que posso chegar à nave. Preciso continuar correndo. Vejo vocês, Chaseheads, mais tarde. Rico, decola! Parece que o Chase escapou desta vez. Certo. Eu não encontrei nenhum alienígena para conversar. E bem, não fiquei bronzeado nem descansei. Mas não morri desta vez, então isso deve contar para alguma coisa, certo? Espero que este vlog não tenha sido tipo uma completa decepção para vocês. A vista! Foi legal, né? Então, tem isso, certo? O principal é que eu sobrevivi, baby! Chase não morre no espaço! Que tal isso, Richard? Eu sobrevivi a K2-18B! Rico, você sabe que horas são? Gostaria que eu iniciasse a sequência de congratulações? Por favor, faça isso, querido! Peter, algum comentário? Bem, acho que eu estava errado. Esse é outro primeiro, querida. Peter, admite que é um idiota. Este é o melhor dia de todos. Ar puro, limpo e reciclado. Aviso. Contaminação detectada. O quê? O quê? O quê? O quê? Contaminação? Contaminação! Bem, eu sempre limpo minhas botas de acordo com 54B. Você sabe, o que quer que diga no manual de treinamento. Tá bom. Eu posso ter pulado desta vez? Bem, isso foi um grande erro. Deixe-me pausar Chase por um segundo e contar sobre a aterrissagem na Lua. Nos anos 1960, quando os humanos foram à Lua pela primeira vez, o protocolo exigia que eles ficassem em quarentena por 21 dias após o retorno. Sim, os astronautas passaram 3 semanas isolados na instalação móvel de quarentena da NASA apenas para garantir que nenhum micróbio perigoso da Lua pudesse voltar para casa. E essa era a Lua, seca, sem ar e incessantemente bombardeada por radiação. K2-18B tem muito mais potencial para abrigar vida. Você precisa levar a descontaminação a sério. Human! Você sabe! Talvez não tenhamos encontrado alienígenas porque eles são tão pequenos que nem conseguimos vê-los. Acho que posso estar respirando pequenos alienígenas agora. Ei, será que aquele cara, o Fermi, já pensou nisso? Acho que você pode ter resolvido o paradoxo de Fermi. Quando os cientistas procuram sinais de vida no universo, eles não procuram realmente por alienígenas que andam e falam com quem possamos conviver. Eles se concentram em encontrar exoplanetas como o K2-18B, onde formas de vida simples poderiam florescer. Ei! Cabeças de queijo! Parece que vou morrer horrivelmente de novo. Certifiquem-se de curtir e inscrever-se. Parece que Chase conseguiu encontrar vida alienígena, só que agora está comendo seu cérebro. Cara, isso dói! Isso dói muito! Isso não é divertido! Meus olhos estão se dissolvendo! Não é bom. Ei, este alienígena falou comigo. Ei, você sabe onde está a meia? Sim. Onde estão as meias? Onde as meias?
Bem-vindo a Saturno, o planeta mais belo e violento de todo o nosso sistema solar. Saturno é famoso por seu magnífico anel. Saturno é a menina dos olhos do sistema solar. Qual é a utilidade de um acessório se ele não é visível? Obrigado, Chase. Não tem problema. Obrigado. Ele tem razão. Os cientistas sabem muito sobre o que acontece em Saturno, mas não sabem muito bem o porquê. Por exemplo, Saturno irradia 2 vezes mais energia para o espaço do que recebe do Sol. Isso significa que ele deve ter uma fonte interna de calor. Sabemos qual é ela? Absolutamente não. Aposto que tem algo a ver com a composição do núcleo. Bem, Chase, estamos enviando você para descobrir. Sim, é isso mesmo. Hoje Chase está caindo direto no meio de Saturno. Está vendo aquele padrão de nuvens no polo norte de Saturno? É como um furacão enorme e rodopiante, como os que temos na Terra. Mas esse tem o formato de um hexágono. Hexágonos, anéis, Saturno tem todas as formas. E quanto aos triângulos? Não estou tentando. Rectângulos? Não há mais conversa. Para você, círculos. O hexágono de nuvens de Saturno é enorme. Tem 14.500 quilômetros de comprimento e 29.000 quilômetros de largura. Isso é mais de 6 vezes a largura da área continental dos Estados Unidos. Isso deve lhe dar uma noção do tamanho de todo o planeta. É o segundo maior do sistema solar e 10 vezes mais largo que a Terra. Ops, quase esqueci. Novato, agora mesmo. Obrigado, senhor. Eu não tinha gostado disso. E você quase esqueceu a parte mais legal. Há alguns anos, essa tempestade de vento mudou de cor, de azul para dourado. Os cientistas não têm certeza do motivo. Eu sei o motivo. Você se lembra daquela sensação na internet sobre o vestido preto e azul? Você quer dizer o vestido branco e dourado? Literalmente, ninguém vê branco e dourado. De qualquer forma, esse meme chegou a Saturno, e o pessoal de relações públicas de Saturno quer que ele Eu não entre. deveria ter cancelado seu mudo por causa disso. Mas sim, os ventos do norte de Saturno estão sujeitos a fenômenos climáticos bastante selvagens. Outro grande fenômeno, uma tempestade violenta que cobre todo o planeta. É isso mesmo, a cada 30 anos, Saturno é tomado pela Grande Mancha Branca. A última ocorreu em 2010. Portanto, Chase deve estar seguro para voar para Saturno. Ele terá de voltar em 2040 para ver a Grande Mancha Branca. Rico, marque isso em meu calendário, por favor. Agora, a característica mais distinta de Saturno são seus enormes anéis. Eles têm mais de 280.000 quilômetros de diâmetro, mas apenas 1 quilômetro de espessura. A olho nu, eles são praticamente Eu bidimensionais. vou voar direto através deles. É claro que eu poderia voar ao redor delas, mas vamos lá. Isso é como ir a Paris e não ver as pirâmides. Você tem que fazer as coisas turísticas. Esses anéis são formados por milhões de partículas de gelo, detritos e até mesmo restos de planetas mortos. Muito difícil de navegar. Você sempre duvida de mim, Peter. Bem, em minha defesa, você morre com frequência. Esses anéis são nomeados em ordem de descoberta, o que torna a ordem bastante confusa. O Chase voará pelo anel I e depois pelo G, F, A, B, C, D. O anel I é o mais distante de Saturno e seu material é quase inteiramente fornecido pelo gelo e pela água de Encelados, a lua desse gigante gasoso. Encelados tem um oceano oculto sob sua superfície gelada e é conhecida por seus geysers que lançam partículas de gelo no espaço. Essas partículas geralmente ficam presas nos anéis de Saturno, fazendo com que o anel I pareça mais brilhante e maior. E essa lua é minúscula. Estamos falando de uma lua 7 vezes menor que a da Terra. Mas mesmo as luas pequenas podem ter um efeito enorme. Está vendo, Tiffany? O tamanho não importa. Oh, isso é lindo. É verdade, o anel F de Saturno é particularmente impressionante. Ele é fino e estreito, mas também é selvagem e imprevisível.
Ele não parece tão liso quanto os outros anéis de Saturno. Isso porque ele é feito principalmente de partículas de gelo, e essas partículas estão sendo puxadas pelas duas luas de Saturno, Prometeu e Pandora. Essas luas mantêm o anel unido, mas também o bagunçam, criando torções, aglomerados e até mesmo tranças no anel. Esse foi meu anel favorito até agora. Muito bem, o próximo é o A. Os anéis A e B são os dois anéis mais brilhantes. Eles estão separados pela divisão Cassini, que é a maior lacuna entre todos os anéis de Saturno. A divisão Cassini tem mais de 48 mil quilômetros de largura e provavelmente é causada por Mimas, a menor e mais próxima lua de Saturno. Mimas tem um raio modesto de 200 quilômetros e nem sequer tem uma forma Alguns totalmente estudiosos redonda. ilustres dizem que ela foi a inspiração para a Estrela da Morte. Não, você está dizendo isso. Mimas não foi a inspiração para a Estrela da Morte, pois o primeiro Guerra nas Estrelas, episódio 4, Uma Nova Esperança, foi lançado 3 anos antes de a espaçonave Voyager capturar imagens detalhadas de Mimas. Mas mesmo essa pequena lua é suficiente para perturbar as partículas no anel A de Saturno e empurrá-las para fora de sua órbita com sua atração gravitacional, criando algo tão vasto quanto a divisão da Cassini. Mas aproveite essa lacuna enquanto pode. Mimas começou a se afastar de Saturno, sem afetar os anéis de Saturno. Em cerca de 40 milhões de anos, a divisão da Cassini se fechará. Você sabe, é incrível que o equilíbrio de órbitas, luas e forças gravitacionais produza algo tão bonito quanto os anéis de Saturno. Isso realmente me faz pensar em como somos todos uma teia de interconectividade. Como até mesmo pequenas coisas podem ter um impacto inesperadamente enorme na vida das pessoas. Uau, Chase, isso é realmente profundo. É como aquela vez em que o rico esqueceu de me avisar sobre uma cratera em Plutão e eu caí e quebrei o pescoço. Um robozinho de merda é um problema e tanto. De qualquer forma, estou prestes a voar pelo anel C e preciso ser muito cuidadoso porque Titã, a maior lua de Saturno, cria esses tsunamis gravitacionais. É verdade, a gravidade de Titã cria uma parede de 2 quilômetros de partículas de gelo que orbita em torno do anel. Os cientistas os chamam de tsunamis, mas eles se movem bem devagar, então o Chase ficará bem. Muito bem, consegui passar pelo C. Só falta mais um anel, e então começarei minha descida na atmosfera. Dê uma olhada nisso. Tem um balão espacial que vai me ajudar a descer na atmosfera. Peguei-o pela metade do preço na caixa de devoluções. Muito legal. A última vez que uma espaçonave se aproximou de Saturno, não terminou bem para ela. A espaçonave Cassini orbitou esse gigante por mais de uma década e finalmente, em 2017, os cientistas intencionalmente a colidiram com o planeta para que não contaminasse nenhuma lua habitável em potencial. Eles literalmente vaporizaram a nave inteira. Os detritos podem até fazer parte desses anéis agora. Uau, é realmente poético como corpos retornando ao solo. É claro que nada disso vai acontecer comigo. Eu e meu balão de oxigênio planejamos sobreviver a isso. Considero nossas chances em torno de 80%. Oh, isso é um rasgo? A fita adesiva resolve isso. Saturno é composto principalmente de hidrogênio e hélio, o que faz de Saturno o único planeta menos denso que a água. Se você o jogasse em um lago gigante, ele flutuaria. Rico, leia a composição atmosférica, calculando. 75% de hidrogênio e 25% de hélio com traços de metano. O que está fazendo em seu tempo livre? Para chegar até o centro de Saturno, você teria que passar primeiro pela atmosfera espessa e gasosa, depois por uma camada de hidrogênio líquido, depois por hidrogênio metálico e, finalmente, chegar ao núcleo incrivelmente rochoso. Agora, você estaria passando pela troposfera de Saturno, que está congelando. A temperatura aqui é de aproximadamente 175 graus Celsius Sim, estou sentindo negativos. calafrios. Está bem. Vamos lá.
Sim, você entrou na atmosfera bem perto do equador de Saturno, que é onde os ventos são mais rápidos. Não é o melhor movimento. O planeta gasoso gira em seu eixo uma vez a cada 10 horas e 33 minutos, o que é incrivelmente rápido para um planeta tão grande. Essa velocidade significa que Saturno realmente se projeta um pouco em torno de seu equador, como eu, e concentra as correntes de jato nessa área. Acrescente tanto calor vindo do interior de Saturno e você terá ventos de alta energia que atingem até 1.800 km por hora. Isso é 4 vezes mais rápido do que os ventos de furacão mais rápidos da Terra. Você não quer ser pego por algo assim. Quebrar. Calculando? O que está calculando? Lento. Desaceleração iniciada. Para baixo. Oh, eu vou ficar doente. Oh, meu Deus. Rico! E da próxima vez que estivermos prestes a entrar em um lugar de vento atormentador, diminua nossa velocidade para começar. É necessário cancelar para ativar o controle de vento. Você está tão prestativo como sempre. Que cheiro é esse? Você está atualmente na camada superior de nuvens de Saturno, 100 km abaixo do topo da troposfera de Saturno. As nuvens aqui são quase inteiramente de amônia e gelo de amônia, que tem um cheiro notoriamente ruim e pungente. E a temperatura aqui é de cerca de 250 graus Celsius negativos. Toda essa amônia no topo das nuvens de Saturno é o que dá a Saturno sua tonalidade amarela. Sabe, tirando o cheiro horrível, a temperatura congelante e a incapacidade de Rico de usar uma calculadora, esse lugar não é ruim. Nós nos afastamos do Equador, então o vento é um pouco mais lento. A pressão. A pressão é, Rico, me dê uma leitura da pressão. 400 milibares. Se isso é cerca de 40% da pressão da Terra, sinceramente estou me sentindo mal. Depois das nuvens fedorentas de amônia, vem o segundo deck de nuvens feito de nuvens de hidrossulfeto de amônio. Rico, outra leitura de pressão. 1,7 bar. Oh, ok. Isso não é tão ruim assim. É só um pouco mais do que a Terra. Muito bem, vamos continuar descendo. 170 km abaixo da troposfera. Temperatura de 70 graus Celsius negativos. Oh, Deus, aqui é ainda pior. O que está acontecendo? Hidrossulfeto de amônia detectado. Oh, ótimo, ótimo. Meus 2 aromas favoritos finalmente juntos, urina e peido. O beijo do chefe. A esta profundidade, a pressão é de cerca de 5 bares. É como mergulhar em uma profundidade de cerca de 35 metros. Não é agradável, mas também não é inimaginavelmente doloroso. Oh, meus seios nasais estão começando a arder. Se eu simplesmente não usar meu nariz, posso passar por isso. À medida que a pressão e a temperatura aumentam de forma constante na atmosfera de Saturno, formam-se compostos mais complexos. As camadas superiores de Saturno têm apenas gelo de amônia, mas, à medida que se aprofunda, você é cercado por hidrossulfeto de amônio. Infelizmente para o Chase, compostos complexos nem sempre significam compostos mais ainda estou esperando que o Chanel número 5 crie um planeta, mas está ficando um pouco mais quente aqui. Então em breve parecerá que estamos em férias tropicais. Você está 220 km abaixo da troposfera. Leitura da temperatura. 0 graus Celsius. Pressão. 10 bar. Essa é a camada de nuvens mais espessa de Saturno. Ela se estende por 10 quilômetros e é feita principalmente de gelo de água e algumas gotículas de amônia. O que está acontecendo? A alta pressão está causando a deflação do balão. Oh, ok. Então eu acho que quando tive essa ideia do balão, eu estava pensando em descer no planeta. E esqueci de pensar na subida. No caminho de volta para fora. As camadas de nuvens na atmosfera externa são apenas 17% de Saturno. Os outros 83% são quase inteiramente compostos de hidrogênio líquido, com um núcleo rochoso relativamente pequeno no centro. Nessa profundidade da atmosfera de Saturno, a pressão é extremamente alta e está aumentando constantemente.
Toda essa incrível pressão faz uma coisa interessante. Ela transforma o gás hidrogênio em líquido. Portanto, apenas 500 quilômetros abaixo da troposfera, a pressão é 1000 vezes maior do que na Terra. É realmente desagradável. É quente e dói. E é quente, é tão quente. E é um líquido, não um gás. É quente e é contraintuitivo também. Esse é apenas o poder de 1000 barras de pressão. Rico, temperatura. Rico, calcule a temperatura, por favor. 730 graus Celsius. Calculando. Certo, e como está meu balão? Pressão acelerando. Oh, isso não é bom. Isso não é nada bom. Isso não é bom para o Chase, rapaz. 17% de inflação. Mas se as taxas reais de inflação caíssem tão rápido, eu poderia comprar ovos novamente. Tudo bem, pode parar agora. Sério, da próxima vez vou instalar um recurso de reinflação, ou um recurso de subida, ou um gancho, alguma coisa. Inflação de 0%. Bem, o Chase está atualmente caindo através de 60 mil quilômetros de hidrogênio líquido. À medida que ele se aprofundar em Saturno, a pressão se tornará ainda mais insuportável. Em breve, ela chegará a 2 megabares. Isso é 2 milhões de vezes a pressão que se tem na Terra. Nesse ponto, os átomos estão sob tanta pressão que não conseguem manter sua forma. A pressão literalmente aperta tantos átomos que seus elétrons criam uma camada eletricamente condutora no planeta: hidrogênio metálico. Essa camada tem 30 mil quilômetros de espessura e envolve o núcleo rochoso de Saturno. Mas vamos ver se o Chase consegue chegar tão longe. Leitura de temperatura de 5.700 graus Celsius. Oh, Rico, não funcione mal. Se alguma coisa neste fato der um choque, eu vou ficar frito. Oh, Rico, nós o encontramos. Oh, meu. Vamos ler a composição e depois sair daqui, está bem? As primeiras pessoas a ver o núcleo de Saturno. Isso é incrível. Oh, Rico, vamos lá, me ajude. Rico, pegue os afastadores. Não foi tão ruim assim, foi só isso. Há 20 milhões de anos, o Megalodon reinava nos oceanos. O maior tubarão que já viveu, ele comia outros tubarões no café. Com a Era do Gelo, esse gigante marinho teve seu tempo extinto. E se, por um milagre do destino, o Megalodon tivesse conseguido sobreviver? Quão assustador seria o Megalodon hoje? E o que aconteceria com as pessoas que entrassem no mar? Isso é o que aconteceria. E o que aconteceria se o Megalodon evoluísse? Um Megalodon vivendo no século XXI, que nunca parou de evoluir, seria uma criatura verdadeiramente assustadora e majestosa. O Megalodon atual seria tão grande quanto uma baleia azul, cerca de 30 metros, pesando 200 toneladas. Isso pesa o mesmo que 33 elefantes com um coração do tamanho de um carro. O Megalodon atual precisaria consumir 3.600 quilos de alimento diariamente, sendo o maior animal já existente. Ele teria novas características que o ajudaram a sobreviver por 3 milhões de anos. Quais seriam essas características? Antes de falarmos sobre o Meg 2.0, vamos ver o Megalodon em seu auge. Vamos voltar 23 milhões de anos atrás, nas épocas Miocena e Pliocena. O Megalodon dominava os oceanos, medindo aproximadamente 18 metros. Isso é 3 vezes o tamanho do maior tubarão branco que já conhecemos. Como era tão massivo, obviamente pesava muito. Pesava como um ônibus espacial, entre 30 e 65 toneladas. Ele tinha dentes enormes do tamanho de uma mão humana. Na verdade, a palavra megalodon, traduzida do grego antigo, significa dente grande.
Cerrados de um lado, esses dentes eram perfeitos para cravar em peixes grandes e carnudos. Durante sua vida, o Meg, como outros tubarões, trocaria e cresceria novos dentes, possivelmente chegando a 40 mil dentes ao longo de sua vida. Esses dentes consumiam muita comida, cerca de 1.100 quilos. Isso é equivalente a 1.500 libras diariamente. Isso equivale a 2 vacas. 10.000 hambúrgueres de 113 gramas todos os dias. Mas esses não estavam no menu naquela época. O que havia eram as baleias de barbatana, essenciais na dieta do Meg. E o Meg também era canibal se tivesse a chance. Ele se deliciaria com outro Meg se pudesse. Esse tubarão gigante era um predador cruel. Tinha uma estratégia simples, mas eficaz, para eliminar suas presas. Ele se posicionava na água abaixo de sua presa para não ser visto. Depois, subia rapidamente para atingir o animal em alta velocidade. Imagine ser atingido por 65 toneladas do Meg. As presas, normalmente grandes baleias, não tinham chance contra esse ataque poderoso. Enquanto se recuperavam desse golpe, o Meg cravaria seus dentes na baleia, geralmente nas costelas. Depois da lesão, a batalha findou e Meg pôde saborear uma refeição. Como vítima do Meg, você poderia ser engolido inteiro. Sim, com um crânio de 4,5 metros de tamanho, ele poderia facilmente engolir um carro. Então, fique alerta para essa criatura aterrorizante quando ela voltar. E claro, o Meg tinha filhotes gigantes. Os filhotes de Meg eram de 3 a 4 metros, então. Boa sorte saindo vivo se você encontrar um deles. O Megalodon realmente se destacou no Mioceno, de 23 a 5 milhões de anos atrás. No início, a Terra era quente, mas depois começou a esfriar. Durante esse tempo, o Meg preferia ficar em águas quentes e tropicais. Na verdade, ele vagava por vários lugares do mundo. Dentes de Meg de até 3 milhões de anos foram encontrados em águas em todo o mundo, exceto na Antártica. Enquanto houvesse comida suficiente na água, o Meg estava satisfeito. Então, como uma criatura tão mortal e poderosa conquistou os mares? Como ela se extinguiu? Talvez fosse a mudança climática. No Mioceno, começou a esfriar. Isso continuou até o Plioceno e resultou em um grande congelamento. Na era seguinte, há 2,6 milhões de anos, começou a Era do Gelo. De acordo com uma teoria, essas temperaturas congelantes da Era do Gelo podem não ter sido adequadas para o Meg. Elas poderiam ter levado à extinção. Mas outros cientistas discordam. Estudos mostraram que o Meg teve flutuações térmicas passadas. Não afetaram o tubarão. Ele sobreviveu. O Meg sobreviveu a mudanças de temperatura porque era parcialmente de sangue quente. Ele podia aquecer o sangue com o calor dos músculos ao se movimentar. Isso permitiu que mantivesse uma temperatura 7 graus Celsius acima da água ao redor. Embora preferisse temperaturas quentes, também conseguia sobreviver no frio. O que mudou na Era do Gelo Pleistocênica? A Era do Gelo foi muito mais fria que antes. O Meg e outras criaturas que evoluíram nos últimos milhões de anos nunca experimentaram um congelamento tão intenso. A Era do Gelo Pleistocênica, há 2,6 milhões de anos, foi a maior queda de temperatura que a Terra enfrentou nos últimos 500 milhões de anos. Com a cobertura do gelo, o habitat terrestre e aquático diminuiu severamente. Os níveis do mar caíram 200 metros e as áreas costeiras ficaram secas. À medida que o mar gelava e recuava, a baleia com barbatanas lutava para sobreviver ao Meg. E não era só o frio. Mudanças nas correntes oceânicas diminuíram o fluxo de nutrientes em partes do oceano, áreas que eram locais de alimentação para a baleia. Isso afetou a população. E havia outro problema. As baleias de barbatana dão à luz em águas quentes e depois migram para águas frias. Com a rápida queda nas águas quentes,
As áreas de reprodução também teriam sido afetadas, mais uma pressão para a extinção. Para se adaptar após a extinção das baleias, o Meg passou a caçar golfinhos e focas. Mas isso teria sido um problema porque o Meg estava competindo por presas com um competidor menor e mais ágil, o tubarão branco. 1/3 do tamanho do Meg, o tubarão branco era mais ágil, precisava de menos para se alimentar e competia pela comida do Meg. Tanto as baleias de barbatana quanto os golfinhos e focas mais rápidas. E na luta por presas rápidas e menores, os tubarões brancos venceram. As áreas de reprodução do Meg também teriam sido afetadas. Seus filhotes habitavam berçários e águas rasas. Com os níveis do mar oscilando, essas águas rasas teriam subido e depois recuado de forma imprevisível. Elas não teriam mais proporcionado um lugar seguro para os filhotes de Meg. E, ao mesmo tempo, as massivas exigências alimentares do Meg para energia e para manter sua alta temperatura corporal não estavam menores. Logo, é isso que levou à extinção do Meg. Muito grande para se manter, muita competição e pouca comida. Parece um pouco insano que esse predador de topo tenha morrido de fome. Mas poderíamos reescrever a história? O Megalodon poderia sobreviver até os dias de hoje? Bem, vamos dar uma olhada em um cenário onde o Meg conseguiu evoluir para ficar maior e mais poderoso do que nunca. Talvez, se evitássemos completamente a Idade do Gelo, o Megalodon poderia sobreviver. As idades do gelo são provocadas por diversos fatores. Um fator importante é a distância da Terra do Sol, pois isso afeta a quantidade de calor que a Terra recebe. Além disso, há mudanças na tectônica de placas, que afetam o movimento das massas de terra e as correntes oceânicas. E se a Idade do Gelo nunca ocorresse? Erupções vulcânicas poderiam aquecer a Terra. Isso acontece quando elas liberam grandes quantidades de gases de efeito estufa, como o vapor d'água na atmosfera. E quanto à ação vulcânica que levou a um grande aumento de calor há 56 milhões de anos. Naquela época, a Terra ficou muito quente. Grandes quantidades de dióxido de carbono entraram na atmosfera, elevando a temperatura em até 8 graus Celsius. Os mares também ficaram muito quentes e os trópicos eram como uma banheira quente com temperaturas em torno de 38 graus. Talvez tenha evitado a era glacial, mas também extinguiu criaturas. Portanto, o aumento de calor teve consequências. Não é certo se isso teria sido uma forma de salvar o Megalodon. Então, teremos que procurar outro milagre para salvar o Meg. O Meg poderia ter sobrevivido à Idade do Gelo de outra forma? Por fim, muitas outras venceram. Os tubarões e as baleias sobreviveram. Logo, existem traços que o Meg poderia ter herdado para sobreviver nesse tempo? O Meg achava difícil competir com tubarões brancos por comida, pois o Meg era 3 vezes maior. As necessidades metabólicas do Meg teriam sido significativamente maiores para manter esse peso corporal. Ao mesmo tempo, isso o tornaria menos ágil do que o tubarão branco. Uma solução? O Meg precisava se adaptar, encolhendo um pouco. Quem sabe o Meg poderia ter pegado uma característica da arraia. Este é outro peixe de cartilagem, assim como o Megalodon. A arraia do inverno no Canadá diminuiu em 45% o seu tamanho devido a um aumento de 10% na temperatura da água. Mas isso não levou milhões de anos. Eles conseguiram em 7.000 anos. Isso foi uma resposta a mudanças ambientais, não um resultado da seleção natural gradual. O conhecimento está presente nos genomas dos tubarões. Alguns tubarões possuem genomas grandes, com traços que podem usar quando necessário, como um extintor guardado em uma caixa de vidro para ser quebrado em caso de emergência. Assim, vamos dar ao Meg esse tipo de genoma sofisticado. Enquanto o gelo se forma, Meg diminuiu para metade do seu tamanho que possuía anteriormente. Não se preocupe, essa mudança não vai durar para sempre. É só uma adaptação que o Megalodon fará para sobreviver à Idade do Gelo. Agora mais jovem,
precisa de menos energia para bater de frente com os tubarões brancos ferozes. Eu já disse que os Megs adultos eram solitários. Isso funcionava quando eram enormes. Eles podiam esmagar outras criaturas grandes com seu peso, mas agora que diminuímos um pouco o Meg, ele precisará de outras táticas. Para ajudar os Megs a sobreviver, vamos aprender com as orcas. Eles vão se agrupar. Quem sabe os Megs imitem um traço comportamental das orcas transientes. Essas formam grupos menores de até 5 indivíduos, voltados principalmente para a caça. Isso estaria alinhado com a natureza solitária do Megalodon adulto, enquanto ao mesmo tempo incorpora um comportamento que ajuda o Meg a sobreviver. E enquanto faz isso, vai diversificar sua dieta. Não será mais apenas baleias de barbatana. Meg, você vai comer lulas, peixes e outros animais marinhos que você encontrar. Essa diversificação da dieta ajudou as orcas a sobreviver à última era do gelo e ajudará o Meg também. Os tubarões possuem um sistema digestivo muito eficiente que utiliza quase tudo que ingerem. Por conta disso, as fezes de tubarão geralmente parecem uma gosma. É tudo que sobra após a digestão, depois que extraem os nutrientes. E agora, a gosma do Meg terá ainda mais variedade. Bom, em seguida, faremos do Meg um onívoro. Essa é uma característica do tubarão bonnethead. Portanto, às vezes, o Meg comerá erva marinha para sobreviver. Então, agora temos um Meg menor, que caça, se junta e come uma dieta mais diversificada. Esse Meg sabe se defender dos tubarões e terá outras fontes de alimento após a extinção das baleias de barbatana. Meg vai se virar bem. Estou me sentindo confiante nas chances do nosso Meg, mas precisamos ajustar algo no Megalodon. Gostaríamos de dar ao Megalodon um recurso adicional para ajudá-lo em águas mais frias. O Meg já era parcialmente de sangue quente, mas definitivamente preferia águas subtropicais quentes. A adaptação a águas frias ajudaria na sobrevivência nas próximas eras do gelo. Vamos pegar outra característica da baleia. Ele precisa de uma camada bem grossa de gordura para se isolar da água fria. Ok, terminamos? Não. Talvez só mais uma coisa. Durante a era do gelo pleistoceno, os filhotes do Meg sofreram quando a água recuou das creches na costa. Portanto, mudar onde o Meg dá à luz poderia ser uma boa adaptação. Para isso, vamos pegar um segredo do tubarão branco. Onde ele dá à luz é um mistério para a ciência. Existem teorias que afirmam que os tubarões brancos dão à luz longe da costa. Esse traço tornaria os filhotes menos vulneráveis às mudanças da costa durante as eras do gelo. Se o Meg pudesse adotar esse traço, bem, isso garantiria a sobrevivência da próxima geração. Certo, acho que nosso Meg reformulado, que chamarei de Meg 2.0, está pronto para enfrentar quase tudo que a Mãe Natureza lhe lançar. Hora de você entrar na máquina do tempo e ver como o novo Meg se sai nesta era do gelo. Depois, voltaremos ao presente. Há 2,6 milhões de anos. Ao longo dos próximos 7.000 anos, você verá o Megalodon, com seu novo e maior genoma, usar características específicas para reduzir seu tamanho. Hoje, é cerca de metade do que foi, ainda maior que os tubarões brancos, porém com menos demandas alimentares e energéticas. As baleias de barbatana se extinguiram, mas o Meg se delicia em atacar qualquer criatura. Lulas, focas são alvos justos. Os tubarões brancos percebem que seu antigo inimigo é menor e mais ágil, e ficam surpresos ao ver que o Meg agora caça em um grupo de 4 ou 5. Os Megs rodeiam a presa para afastar os tubarões brancos. Assim como antes, um golpe é desferido de baixo, e então, antes que você perceba, o resto dos Megs ataca a vítima desesperada, despedaçando-a. Os tubarões brancos são derrotados na luta com o Megalodon 2.0. Eles escolhem seus locais, mas evitam a competição direta para sobreviver. Enquanto a era pleistocena continua, a Terra enfrenta vários ciclos de glaciação. Além de ser parcialmente endotérmico, o excesso de gordura permitiu a sobrevivência do Meg 2.0 em águas frias da Terra.
Durante a Era do Gelo, o Meg vai para zonas tropicais e subtropicais em busca de águas mais quentes. Essa foi uma tática das orcas, que sobreviveram nas águas quentes da África durante a Era do Gelo. Conforme Megs de várias regiões migram para enfrentar o frio, a diversidade genética aumenta. 13 mil anos atrás. Enquanto a megafauna desaparece em terra por causa das mudanças climáticas e dos predadores humanos, o Meg 2.0, Rei dos Oceanos, é visível. Sobrevive a essas mudanças. Adaptado a águas quentes e frias e com sua nova camada de gordura, ele se refugia em águas profundas, águas frias, para evitar caçadores humanos. Ele dá à luz a filhotes nas profundezas do mar, longe da observação humana. Há 11.700 anos. A última Era do Gelo termina. O Megalodon sofre uma nova transformação. Seu DNA reconhece uma mudança no ambiente, sinalizando que pode crescer novamente. Em alguns mil anos, seu tamanho duplica e ele volta ao que era há 2,6 milhões de anos. Há bastante alimento nos oceanos. Sua estratégia de caça é perfeita e seu método secreto de reprodução garante a sobrevivência dos novos Megs. Novas gerações do Meg crescem maiores e mais fortes. O Meg atinge impressionantes 200 toneladas, mede 30 metros e seus dentes são mais longos e cortantes. Tudo no oceano e em terra teme essa criatura. Este é o Meg 2.0. O rei indiscutível dos oceanos. Baleias não conseguirão crescer ao tamanho colossal que tem hoje. O apetite voraz do Meg as mantém sob controle. Era moderna. No século 19 e 20, humanos caçam baleias, mas aprendem a evitar o Megalodon. Se barcos de caça os perseguirem, um grupo de Meg 2.0 se junta aos barcos e os destrói, atacando em conjunto. As experiências de combate a tubarões brancos há 2,6 milhões de anos ajudam este predador. Hoje, para os humanos, nadar no mar vem com um aviso. Você pode ser atacado por um Meg 2.0 perdido. Nade apenas em áreas com salva-vidas. Mas não sei se eles ajudarão muito. O Meg 2.0 é um pouco mal compreendido. Não é que esse tubarão gigante tenha humanos como fonte de alimento. Afinal, o Meg precisa de 3.600 quilos de comida por dia. Para uma refeição, eu precisaria comer de 45 a 60 pessoas. É como comer muitos doces ao invés de uma refeição completa. Mas isso não significa que eles não queiram te comer se puderem. E se a água estiver revolta e os humanos estiverem se mexendo, um Meg perdido flutuando pode confundir um humano com um peixe menor, chomp. Mas, uma vez que perceba que você não é um peixe, o Meg pode recuar e tentar encontrar algo mais nutritivo. Os barcos de pesca devem evitar o Meg. O Meg 2.0 dominará os oceanos e os melhores locais de pesca. E ele não aceitaria bem qualquer concorrência, até mesmo a humana. Essas são as regiões que os barcos de pesca modernos devem temer e evitar. E se não o fizerem, podem sofrer um ataque de um grupo de Megs furiosos, o que afeta nossa pesca. Talvez sushi acabe fora do cardápio em certas partes do mundo. A pesca pode ser rara para nós, humanos, com o Megalodon sendo tão dominante. Mas isso é se escolhermos não lutar. Talvez acabemos por caçar Megalodons se tivermos a tecnologia necessária. Ou vamos apenas evitar as áreas onde o Meg caça. Se o Meg estivesse presente hoje, estaria no topo da cadeia alimentar dos mares. Como predadores ápice, controlariam as populações de peixes. Mas o Meg poderia dominar eternamente? A única coisa que ameaça seu futuro é a falta de comida nos oceanos. Com a mudança climática e os oceanos ficando mais ácidos, a vida marinha que o Meg depende está se extinguindo. Mas o nível do mar está subindo. As águas quentes não estão mais limitadas aos trópicos. O calor está se movendo para o norte e para o sul. Hoje, Bangladesh é engolido pelo mar. Veneza amanhã, o Meg 2, deverá mudar a alimentação?
Em uma reviravolta estranha e inesperada, uma espécie de Meg se tornará vegetariana, alimentando-se de gramíneas marinhas para sobreviver? Ou irá aproveitar as águas quentes para atacar populações costeiras de humanos? Ou talvez os humanos tenham que se preocupar com uma criatura totalmente nova que lutou contra a extinção? Falando sobre o Titanoboa. Mas isso parece uma história para outro. E se